quem sofre é a comunidade. Nós aqui não sofremos porque nenhum de nós aqui usamos transporte público, pelo menos não na cidade de Patinga. Vem até nessa tribuna hoje, nesse momento de tribuna livre, hoje na parte da manhã, de forma indireta nós começamos a falar desse assunto quando nós pontuamos dentro do projeto do vereador daqui sobre a atuação da empresa Saritu aqui no município de Patinga. Passou a valer, a partir do dia 9 de abril, o valor da aumento da passagem de R$ 4,40 para R$ 5,00, que na verdade R$ 5,00 é o valor repassado à população. O valor real recebido pela Saritu é de R$ 6,00. A diferença de R$ 1,00 ela é custeada pela Prefeitura Municipal de Patinga por um projeto que nós votamos aqui nessa casa de subsídio, onde a Prefeitura tem autonomia para poder repassar o subsídio para a empresa Saritu. Então, se a empresa Saritu, que tem uma passagem, uma das mais caras do Brasil, como que ela consegue ter uma passagem num valor tão elevado e não consegue nos entregar um serviço mínimo de qualidade que a nossa cidade merece? Eu trouxe aqui até uma tabela de comparação para ficar no consentimento dos vereadores aqui. Em Recife, que tem 1.587.000 habitantes, a passagem é aproximadamente R$ 4,30. No Rio de Janeiro, tem 6 milhões de habitantes, a passagem é aproximadamente R$ 4,50. Natal, com 780.000 habitantes, a passagem é R$ 4,90. São Paulo, onde nós temos 11 milhões de habitantes, a passagem é R$ 5,00. Em Florianópolis, onde temos 576.000 habitantes, a passagem também é R$ 5,00 e ainda lá tem tarifa social. Em Belo Horizonte, temos 2 milhões de habitantes, a passagem é R$ 5,75. E sabe uma característica bem igual dessas cidades, que tem números de habitantes muito maiores do que a nossa cidade, muito maiores, e a passagem é menor, praticamente parecida com a cidade de Patinga, que tem cerca de 200.000 habitantes e com serviço público. Todos os ônibus dessas cidades que eu falei para vocês aqui são climatizados. E Patinga, hoje, nós não temos nenhum ônibus com ar-condicionado na cidade, quando está calor demais, chega a fazer 40 e 42 graus. E em todas essas cidades aqui, onde tem um preço de passagem que bate mais ou menos com o do nosso município, os ônibus têm qualidade de entrega de serviço. E na nossa cidade, isso não acontece. Além da qualidade do ônibus, que é descumprimento de contrato, que eu ainda nem cheguei nessa parte do discurso, nós estamos falando de uma empresa que descumpre 2 legislações municipais que já foram aprovadas nessa Câmara. Uma legislação de 2000, do vereador Dário, e uma legislação de 2007, do prefeito Sebastião Quintão. A lei 1804, de 2000, que fica as empresas que detêm concessão de serviço de transporte coletivo no município de Patinga proibidas de instalar em seu ônibus qualquer dispositivo eletrônico que venha substituir o trocador. Isso em 2000 foi discutido aqui nessa casa, foi aprovado. Em 2007, para dar ainda mais amparo a essa legislação, o prefeito Sebastião Quintão mandou para cá um projeto que ficava autorizado a implantar o sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte coletivo de passagem de Patinga, mas o parágrafo 1º falava assim, na implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, deverá ser observado o que dispõe a lei 1804, ficando proibida a circulação de ônibus e micro-ônibus sem a presença do trocador. Então nós temos uma empresa que tem um contrato de concessão com o município de 25 anos e não cumpre as legislações mínimas dessa casa, e nós somos os representantes legais do povo de Patinga, que temos o poder fiscalizador, e que a última atuação contra a empresa Saritu aqui nessa casa foi na época em que o Jadson era presidente, em uma ação junto com a então vereadora pastora Márcia Perosini, que fizeram ação. Além de ter pedidos de requerimento também da vereadora Cida Lima para aprovações de audiência pública, projetos também do Vianney, que não transitou aqui nessa casa, que pedia a transparência do lucro dessa empresa, e tudo isso é barrado. Essas coisas não conseguem ir para frente aqui nessa casa. O STF, em 2023, proferiu decisões que manteve a proibição dos motoristas de ônibus da cidade, lá em Cuiabá, de acumular em função de cobrador. Então, se existe um entendimento pacificado do STF de que é proibido o motorista ter função dupla, acúmulo de função, por que na nossa cidade ainda é permitido que uma atrocidade dessa aconteça? A cidade abafou um caso de um acidente com ônibus com motorista próximo ao hospital e ninguém apurou os motivos daquele motorista ter passado mal. Será o acúmulo de função ou não? Ou é um problema pessoal? Mas como que está a sobrecarga hoje dos trabalhadores da Saritu?
Como que está a sobrecarga dos motoristas que fazem jornadas duras de trabalho, primeiro porque o mercado não tem mão de obra, não encontra gente para trabalhar e tem que fazer hora extra em cima de hora extra e ainda não tem a necessidade como um trabalhador normal saciada pela empresa. E nós estamos aqui precisando exercer o nosso poder fiscalizador, isso porque até o momento eu só apontei o descumprimento da legislação. E aí agora eu vou falar para vocês sobre o ferimento da legislação também das cláusulas do contrato de vigência dessa empresa. E são várias as cláusulas no contrato que está vigente com o município que a empresa não cumpre, hipótese nenhuma com a sociedade. É uma má qualidade dos ônibus, falta de ar-condicionado, retirada de linha sem aviso prévio à comunidade, vira e mexe as pessoas batem nas portas do nosso gabinete, inclusive as meninas que trabalham aqui nesse prédio, na conservação desse prédio e que moram em áreas rurais, que moram nas áreas rurais da cidade, ônibus são retirados de linha sem comunicar. E aí tem que esperar de formas absurdas um movimento para conseguir chegar ao trabalho. Segundo o relatório da frota obtida no ano de 2003, o ônibus mais novo, esse relatório de 2003, tá? O ônibus mais novo que a empresa tinha, o modelo era de 2014 e o modelo mais velho de 2007. Ou seja, todos esses ônibus ferem a cláusula contratual e a lei municipal que estabelece a idade mínima da frota de ônibus na cidade, que é de 10 anos. Todos os ônibus da série TU têm mais de 10 anos, ferindo cláusula contratual e não atende à necessidade do município. Pelo decreto 7.864 de outubro de 2014, regulamento operacional de serviço de transporte do município, artigo 30, são deveres da concessionária, além de outros já previstos em lei, que está regulamentado no instrumento jurídico de operação de serviço, apresentar seus veículos para início de operação em adequado estado de conservação. Qual vereador aqui não teve seu Instagram marcado, porque quando chove tem ônibus que chove mais dentro que fora, o ônibus está sujo, má condição de uso, quando está calor, lotado, muito cheio, ninguém consegue nem respirar, o ônibus não consegue parar no ponto para pegar passageiro, porque a frota que tem está velha, a quantidade de ônibus que tem não atende à necessidade da nossa cidade, faz redução de linha, redução de frota, e quem sofre é a comunidade. Nós aqui não sofremos porque nenhum de nós aqui usamos transporte público, pelo menos não na cidade de Patinga, mas quando a gente viaja para fora, a gente adora falar que andou de ônibus, que andou de metrô, que andou de transporte público no Rio, em São Paulo, em Brasília, porque lá funciona, porque lá tem ar-condicionado, e o da nossa cidade a gente não consegue exaltar, porque não tem como exaltar, porque o serviço é de má qualidade e não atende requisitos básicos de um contrato de 25 anos de validade dentro do nosso município. A concessionária se obriga a manter durante a vigência da concessão frota urbana composta por veículos com idade entre 0 a 10 anos. Todos já extrapolaram esse prazo. Nenhum veículo tem menos desse tempo aqui no município de Patinga. E se a Saritu, como ela costuma dizer direto, e o problema disso acontecer é a insuficiência econômica, então ela também deveria cumprir a lei. A lei diz, o contrato diz que se ela declarar insuficiência econômica, ela tem que pedir rescisão do contrato. Ela tem que virar para a prefeitura e falar, eu não dou conta de atender insuficientemente financeiramente, é impossível a gente atender a necessidade, então eu preciso rescindir o contrato. Dando à prefeitura a liberdade de abrir uma nova licitação, de fazer uma nova concessão e de dar oportunidade para que outras empresas entrem na cidade. Mas ela fala de insuficiência financeira, mas também não abre porta para que ninguém consiga atender o município na necessidade que os nossos moradores precisam ser atendidos. Artigo 50 do decreto 7.864, dependente da aplicação das penalidades previstas nesse regulamento, a rescisão do contrato de concessão ocorrerá quando a concessionária perder os requisitos de idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa. Lei 3.376 de setembro de 2014, a caducidade ou da concessão pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada, deficiente ou em desacordo. Ou seja, nós temos vários requisitos mínimos aqui que já nos apontam e prova que a Saritu hoje não tem condição de atender a necessidade do nosso município. E eu finalizo para vocês aqui dizendo o seguinte: quais são as nossas ações como vereador, quais são as ações do Elias como vereador para tentar sanar esse problema ou ajudar a população de Patinga? Primeiro, eu acabei de protocolar um requerimento nessa casa pedindo para que a Saritu disponibilize mensalmente o número de passageiros transportados por linha, as eventualidades ocorridas e um aumento ou diminuição de veículos da linha. Eu enviei também hoje um ofício à Prefeitura Municipal solicitando informações se são enviados relatórios à Prefeitura por parte da Saritu. E se sim, nós pedimos nesse ofício também que as cópias sejam enviadas para o nosso gabinete para que juntos podemos fazer uma ação contra essa empresa. Eu também protocolei hoje uma manifestação junto ao Ministério Público apontando os descumprimentos dentro da legislação
legislação municipal e das cláusulas contratuais por parte da CNTU, e fiscalizando também as denúncias recebidas alegando descumprimento de obrigações trabalhistas por parte das pessoas que trabalham lá, que desde novembro do ano passado não tem o seu FGTS retido, e se eles saírem de lá tem que ajuizar uma ação para poder receber o seu FGTS. Então nós também, com essas informações, manifestamos juntos ao Ministério do Trabalho para que fosse promovida uma ação coletiva de trabalho para as pessoas que trabalham na empresa e estão sendo prejudicadas pela mesma. E já anuncio aqui que eu deixo à disposição jurídica do meu gabinete para o Sindicato dos Trabalhadores, que responde pelos motoristas e pelos trocadores, para que, se necessário, entrar com ação coletiva contra a empresa. Nós temos disponibilidade do nosso mandato, do nosso jurídico, e também mandamos um ofício para esse sindicato, nos colocando à disposição para que as medidas sejam tomadas em relação à CLTU. Tenho dito, presidente.